depois Já que ela vai ser corna, que ela seja uma corna famosa. Oi, gente. Eu sou a Isa. Eu sou a Cami. E nós temos várias coisas em comum. A gente é mães. Mulheres. Gostamos de pizza de milho. Gente, a gente ama pizza de milho. A gente é muito injustiçado por isso. Muito. Ninguém come pizza de milho com a gente só consegue comer pizza de milho juntas. Exatamente. E a gente também tem outra coisa em comum. A gente paga muito a pata. Muito a pata. Já pagamos diversas vezes. Olha, tem a história pra contar, hein? E, Isa, falando em quem paga a pata, que é o nome do nosso podcast, um monte de gente não sabia o que significava. Gente, eu fiquei chocada com isso. Eu fiquei, assim, completamente abismada que as pessoas não sabem o que significa pagar o pato. O que é pagar o pato? E eu reparei até que meus primos, que são mais novos, não sabiam. Então, talvez seja algo de geração. Eu acho bem possível. A gente tá um pouco velha, talvez. 30 e poucos anos. Não, se bem que você não tem 30 ainda. Tenho, mas eu sei. E, Sabe, eu vou falar uma coisa. A minha irmã é mais nova do que eu e ela também sabia o que era pagar o pato. Bom, pra quem não sabe, né, a gente colocou no Google o que significa pagar o pato. E não queiram procurar a origem, porque ela é meio... Não, gente, é horrível a origem. Assim, a gente depois meio que se arrependeu um pouco. Ela envolve sexo, mulher e traição. Ficou meio Mas a gente esquece a origem. Ela é italiana, só isso que eu posso falar. Minha última pesquisa no Google foi: quantos anos o Ryan Gosling tem? Quantos anos ele tem? Não lembro, já saí. É que eu sou muito apaixonada por ele. E eu descobri que ele é casado com a Eva Mendes, eles têm filhos e tal. Eu fiquei um pouco de ranço. Eu achei que eu tivesse chances ainda com ele, quando ele já é casado. Nossa, é tão lindo. Não, é lindo, mas eu fiquei com um pouco de ranço por causa do Dojo Mojo Carnaval. Do papel dele. Entendeu? Aí eu internalizei demais, sabe? Tipo, ficou muito na minha cabeça. E aí agora eu vejo ele e fico... Eu não consigo não ter ranço do Ryan. Quem paga o pato, vai. Vamos lá. Pode falar? Pode falar. Pagar o pato é uma expressão idiomática que significa ser responsabilizado por algo que não se cometeu ou sofrer as consequências de uma ação de outra pessoa. Gente, então isso é pagar o pato. E assim, tá como masculino, né? O pato. Mas o primeiro exemplo. Sua prima que pagou o pato e ficou com fama de fofoqueira. Olha lá, tá vendo só? E aí foi exatamente por isso que virou quem paga a pata. Porque a gente sempre falou que... a gente, na verdade, falava que mães pagavam a pata sempre, né? Porque não importa quão presente seja o pai, não importa quanto você tenha de rede de apoio, no final das contas, sempre é a mãe. Foi até assim que a gente teve a ideia do podcast. Foi, exato. A gente tava conversando e aí eu tava cansada. E acho que você tinha que fazer o Antônio dormir, né? Eu tava na casa da minha cunhada, que era aniversário dela. E aí ele já tinha dormido, eu já tinha colocado ele pra dormir. E aí ele, no caminho, acordou, sabe? E aí quando eu cheguei lá, as pessoas... não, deixa ele acordado, não sei o que lá. E aí eu falei, eu não vou deixar ele acordado, porque senão depois... Quem paga o pato? Sou eu. E aí foi assim que surgiu o nome. Mas a ideia... Aí a gente começou com mães, e aí depois a gente pensou, mas espera um pouco, no final das contas... São mulheres. São mulheres. Sempre a mulher paga o pato. Então é isso, gente. Foi assim. Então, se você tem uma história em que você pagou a pata, que você se deu mal, manda pra gente. Manda pra gente. Manda pra gente. A gente vai começar com 2 histórias, né? 2. Tô muito animada. A gente tá muito feliz, tá, gente? É o primeiro episódio. Então, assim, já vai ficar tipo... o tempo todo. Talvez a gente fique... o tempo todo pra sempre, na verdade. Sempre. Porque... a gente é um pouco assim. Então aí, já quer logo começar? Vai, vamos logo de cara. Eu tô ansiosa, tá bom. Ansiosa. Gente, esse podcast a gente não... ensaiou nada. Não. Então, não tem um roteiro. A única coisa que a gente tem certeza é que tem 2 histórias que a gente vai ler aqui. E a gente, tipo assim, a gente meio que escolheu juntas as histórias, mas ao mesmo tempo a gente deu uma segurada nas reações pra gente guardar. Guardar pro podcast. Então, tipo assim, a gente leu as histórias juntas, mas não comentamos nada. Não comentamos nada. A gente só, eu acho que pode ser essa, ou eu acho que pode ser essa. Simples assim. Ai, eu preciso parar de bater nesse microfone. Tudo bem. Bom, vamos começar com a primeira história deste episódio. Tá. O dia em que eu paguei a pata. Antes de falar, só pra saber que todas as histórias que a gente falar aqui são enviadas por pessoas, ouvintes, seguidoras, e sempre serão de forma anônima, né? A gente vai preservar a não ser que a pessoa fale que queira que a gente fale. Mas aí... A grande maioria das vezes vão ser de formato anônimo. E são todas histórias reais, é importante falar isso, né? Sim! Histórias que aconteceram de verdade e não estamos inventando nenhuma história, por mais bizarro que as histórias sejam. Exato. E eu fico passada quantas coisas acontecem por aí, gente. A gente acha que o mundo tá só acontecendo. Mas o mundo acontecendo é meio... Tá triste. Meio caótico. Enfim, o dia em que eu paguei a pata por um TCC que nem era meu. Eu tinha uns 17, 18 anos quando isso aconteceu. Namorava um cara mais velho que já estava na faculdade. Nosso relacionamento era à distância, mas a gente sempre dava um jeitinho de se ver toda semana. Meus pais sempre confiaram muito em mim, então eu tinha essa liberdade de ir e vir. Na época, ele estava no último ano da faculdade.
TCC chegando, aquele caos, e eu sabia que era um processo difícil, que exigia tempo e concentração. E como eu fazia jornalismo, me ofereci para ajudar com as revisões, caso ele precisasse. De vez em quando perguntava, e aí, como tá indo? Quer ajuda? Já pensou na estrutura? Mas ele sempre enrolava na resposta, e o tempo foi passando, e nada do TCC aparecer. Bom, a gente já tá vendo aí que a mulher já tá pegando uma responsabilidade que nem a dela. Exato, ela já tá ali assim, deixa eu te ajudar, deixa eu, fazer pra você. Mas assim, eu acho que eu tô meio que prevendo essa história, mas Tá, tudo bem. tudo bem, vamos lá. Até que um dia, do nada, ele solta. Então, não fiz, não entreguei, vou rodar. Óbvio que o pai dele ia surtar. A casa dele sempre foi um lugar de festa. E no final do ano, isso só se intensificava. Era aquela época em que o pai dele tirava férias, reunia amigos, cantava, aproveitava. Então, ele resolveu segurar a notícia para não estragar o climão. Já temos aí um possível dar errado, né? Porque, mais um homem envolvido na história, né? Mais outro homem envolvido na história e guardar segredo de coisa que, assim, gente, tem coisa que não dá pra guardar segredo, né? Não tem. Só que, né, segredo assim não dura muito. A gente estava na praia, num dia ensolarado e tranquilo, com os tios dele. E o tipo de dia que você não imagina que vai acabar em caos. Até que o telefone tocou, e ele atendeu e só ouviu os berros do outro lado. Volta para casa agora. O pai dele tinha descoberto. O caminho de volta foi um silêncio constrangedor, todo mundo no carro sentindo que a treta ia estourar a qualquer momento, e estourou. Chegamos e o pai dele já estava no auge da fúria. Gritava com todo mundo, jogava bronca para todos os lados e, do nada, resolveu que a culpa era minha. Ai, gente. Eu fiquei arrepiada de ler. Eu fiquei triste. Porque é uma situação que você tá vulnerável num lugar que não é sua casa, né? Não é sua casa. E você tá ali e a pessoa berrando com você. Nossa. E você faz o quê? Putz, isso mesmo. Segundo ele, o filho dele não entregou o TCC porque eu distraía. Porque ele passava os finais de semana comigo. Como se eu tivesse amarrado o cara e proibido ele de sentar para escrever. Subimos pro quarto. A Isa rindo de desespero. Subimos pro quarto e eu já estava me preparando para ir embora, quando o pai dele veio atrás ainda mais bravo. Começou a bater nas portas do armário, apontando para mim, esbravejando. E meu namorado, parado, olhando pro nada. Nenhuma palavra. Ai... Cara, que não, assim, passivo. Como é que a gente esperava que ele fosse fazer alguma coisa? Ele nem o TCC ele fez. Como é que ele ia fazer alguma coisa pra defender a namorada? Não ia, né? Ia ficar lá. Nossa, que raiva. Nossa, já tô... Ai! E aí que... Gente, exatamente. E aí que entra aquela confusão que só quem já viveu sabe como é. Porque eu sabia que aquilo era injusto. Eu sabia que a culpa não era minha. Mas, de alguma forma, parte de mim achava que talvez eu devesse ter feito algo diferente. Talvez eu devesse ter insistido mais no TCC. Talvez eu devesse ter sido mais compreensiva com o pai dele, que estava nervoso. Cara, assim, né? A gente sempre acha que se culpabilizando. A gente sempre acha, mas o que eu podia ter feito tipo o papel de mãe, né? Um papel de mãe. Do namorado e do sogro. Cara, porque socialmente mulheres crescem ouvindo que o amor de um homem invalida seu valor. Mesmo que dentro de casa isso nunca tenha sido ensinado, essa ideia é imposta o tempo todo, de um jeito tão forte que muitas vezes se sobrepõe a tudo que aprendemos. E aí, sem perceber, a gente começa a aceitar atitudes que não são normais, mas que o mundo inteiro faz parecer que são. Tipo o namorado que vê o pai gritando com você e não diz uma palavra. Tipo a piadinha sobre você estar pegando no pé dele demais. Tipo todo mundo achando natural que a culpa da reprovação recaia sobre a namorada, que no caso era eu. Porque também tem isso, né? Tipo, se tivesse pegado demais no pé dele, porque ela é chata. Ela é chata. Ela deixa você se divertir. É só um TCC. É só um TCC. Você vai fazer. Por que ela precisa ficar pegando no seu pé? Nossa, as mulheres assim, nossa, não vai poder fazer nada. Nossa, não, na hora eu só queria sair dali, a irmã dele me levou até minha mãe, que por sorte estava na cidade. Ai, que bom, nessa hora teve tipo um colo, assim, né? Imagina, gente, correr pro colo da mãe numa situação dessa é assim... Nossa. Fui pra casa tentando entender como eu tinha virado a culpada da história. No fim, ele ficou de castigo, não foi na viagem que a gente fazia todo ano com a minha família, e ainda passou um tempão sem poder me ver. Mas quem foi que levou a culpa? Quem foi que ficou ouvindo grito? Quem foi que pagou a pata? Eu. Nossa, gente, cara. Sério, juro. Nem conheço, tô com raiva. Não, e assim, é isso, são pequenas coisas que a gente vai normalizando. Que a gente vai, não, tudo bem. E aí, de repente, do nada, vira uma coisa muito grande e a gente fala, nossa, mas será que era pra tudo isso? E assim, o namorado que viu o pai gritando com a namorada e não fez nada, já começa por aí. Tipo, ele ficou passivo olhando. O pai, que não tem direito de gritar com a namorada do filho, porque não é porque ela é namorada do filho, que ele é a propriedade dele. Tipo, se sentindo, tipo, dono. Como se tivesse que dar um... E, cara, 17 anos. Eu me imagino eu
com 17 anos nessa situação, eu só ia chorar. Não, gente, e Eu assim... ia chorar muito, eu ia entrar no banheiro e chorar. Amiga, eu acho que eu também ia entrar no banheiro e chorar. Eu não ia ter nem palavra pra responder. Porque assim, exatamente o que você faz? Porque o cara tá gritando com você. E eu ia me achar culpada. É lógico. E eu ia falar que a culpa era minha, eu ia pedir desculpa. Cara, com certeza eu você ia ia... pedir desculpa, Gente, eu ia com pedir certeza, desculpa. com certeza. Cara, que raiva. Nossa, quando eu peço desculpa e não era pra eu ter pedido desculpa. Eu de vez em quando faço isso, mas eu comecei a parar um pouco de pedir desculpa. Eu comecei a parar. Mas no começo, eu sempre, tipo assim, quando eu era mais nova, eu sempre pedia desculpa. Eu também. E aí eu ficava tipo, ai, E eu queria muito desculpa. agradar todo mundo, sabe? O tempo inteiro. Então, tipo, eu queria ser muito legal com as pessoas. Eu ia, tipo, com certeza falar, tio, me desculpa, a culpa foi toda minha. Eu vou fazer o TCC dele. Daqui que eu faço? Eu faço, não, deixa aqui, eu escrevo. Rapidinho, resolvo, tio. Não tem problema, não tem problema. Ai, cara, que raiva. Não, e assim, sabe quando eu parei de falar, quando eu comecei a tipo, ser um pouco mais assim? Quando o Antônio nasceu. Quando o Antônio nasceu, eu comecei a falar mais não pras pessoas. Sim. E eu comecei a ser mais combativa, assim, mas olha, eu tava refletindo sobre isso. Que, na verdade, precisou de alguém, de outra pessoa, pra gente se priorizar. Sim. Saco, né? Tipo, precisa um filho nascer, pra gente se tocar. E falar, não. Peraí. Bom, é isso. Primeira história. A Isa vai ler outra história. Tá, eu vou ler outra história. A gente tá tentando pegar temas parecidos em cada episódio. Sim. E tem episódio que vai ter 2 histórias, tem episódio que vai ter uma história. Vai ser sempre uma caixinha de surpresa, gente. Vocês vão ter que escutar todos. E é isso. Não tem como saber. Então tá, então Bora, vamos pra amiga. Segunda história. Tá Segunda preparada? História. Estou. Pra revirar um pouquinho mais o seu estômago? Ai, nossa, eu já tô com gastrite aqui já. Vamos lá. A corna que virou a ex-louca. E finalmente se encontrou. Desculpa ter rido. Desculpa pra pessoa dessa história. É que o título tá impactante. Ai, meu Deus. A gente sempre, no final, sempre tem uma... A gente sempre vira a ex-louca, né? Ai, que ranço. Tá. Ele foi meu primeiro namorado. Meu primeiro amor. Minhas primeiras vezes. E, um tempo depois, minha primeira grande rasteira da vida. Ai, gente, já comecei. Nada novo sob o sol. Já tá me dando nervoso. Foram quase 10 anos juntos. Tanto tempo que, no final das contas, eu nem sabia mais onde ele terminava e eu começava. Ou, pra ser mais exata, onde eu terminava e ele continuava. Meu, 10 anos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Não, e assim, foi o primeiro namorado. 10 anos. 10 anos é muita coisa. É muita coisa. As músicas... as dele. Os lugares, os que ele gostava. Os amigos, os dele, claro. Meu jeito de vestir, o que ele aprovava. Até os esportes que eu fingia gostar eram os que ele praticava. E no meio disso tudo, fui me perdendo. Fui me afastando das minhas amigas, me desacostumando da minha própria companhia, me tornando um apêndice dele. Até minha família era fã dele. Ai, isso é o pior. Em qualquer briga nossa, a piada era sempre a mesma. Ah, mas também você pega no pé do menino demais, olha lá. Cara, os homens, eles são muito performáticos, né? Muito. Tipo assim, eles conseguem enganar muito bem. São 10 anos. Exato. 10 anos. Enganou toda a sua família, tipo... A família dessa menina o tempo inteiro, sabe? Cara, tipo, é muito maluco. E assim, é sempre isso, né? Quando a gente vê, assim... Eu vejo também meus outros relacionamentos que não deram certo. E eu fico pensando, cara, como é que eu fui enganada por tanto tempo? Como é que eu deixei... Parece que a gente tava abduzida, né? Depois que a gente cai na realidade. Eu fico, gente... E pior que sempre tem uma amiga que quer avisar, mas aquela amiga vira tipo, o cara fala, essa amiga não gosta da gente. Ela tem inveja da gente. Ela me quer. Ela quer ser você. Então a amiga só tá ajudando. A amiga tá querendo ser amiga mesmo, no caso. Ai, meu Deus do céu. Bom, tá. Depois das piadinhas, e lá eu ia tentando não parecer a louca da história. O bonitão malhava, era todo popular, e eu era só a namorada dele. Pelo menos era assim que eu me sentia. E ele fazia questão de reforçar como eu era sortuda por tê-lo. A gente começou a namorar cedo, com 16 anos. Então, você imagina, né? Com 16 anos. Cara. Então, na hora de escolher minha faculdade, adivinha? Passei em federais em outras cidades, mas escolhi ficar. Fizemos o mesmo curso, estudamos na mesma sala, passamos 5 anos grudados. Ou seja, já não tava bom. Cara. E aí só foi piorando, né? Uma vez eu tinha um namorado que minha família foi pra África. Pra África, tipo, meus pais juntaram dinheiro e tal. Foi uma viagem um ano inteiro decidindo. E eu não fui pra África com a minha família, porque eu não tive coragem de deixar meu namorado sozinho no carnaval. Ah, não, mentira. Verdade. Não, gente, mentira. Eu nunca fui pra África. Meus pais foram, ficaram 15 dias. Cara. Depois a gente pode colocar fotos da tia Renata na África. E eu não tava lá. Eu fiquei em São José, no Clube Santa Rita. Ah, não, amiga, mentira. Verdade.
Ai, não. Mas tudo bem, continua a história. Tá bom. Eu só queria colocar isso pra fora. É um pouco envergonhante, Eu tô mas... me padecendo com você, tá? Obrigada. Não sinta vergonha. Ele que tem que sentir vergonha. Estamos num lugar seguro. Estamos num lugar seguro. Então, trabalhos de faculdade, juntos. Estágios, juntos. Festas de faculdade? Aí não. Na hora da diversão, ele preferia ir sozinho. Lógico, né? Ué, ninguém levava o bolo pra festa, né? Sim, eu ouvi isso da boca do meu próprio namorado. Oi, Gente, que babado. que frase nojenta! Ninguém levou o bolo pra festa. Mano! Então eu vou lá aproveitar os docinhos? Mano, que raiva! Ai, que ranço. Nossa, que é muito hétero, né? É Homem muito hétero falar isso. Ai, gente. Ai, que nojo. Que coisa de gostar de homem, né? Não, é castigo mesmo. castigo, eu É castigo mesmo. Assim, agora a gente tá Com bem, todo né, respeito, amiga? Agora ao a gente tá Daniel, bem, ao ao Rubens. Rubens. A gente realmente... Mas assim... Mas não vou ficar elogiando muito. Porque daí depois já viu, né? Brincadeira, te amo, Daniel. Mas ele era good vibes. Aquele cara que odiava redes sociais, que não gostava de responder mensagem. Eu me convenci que ele era um normal, que era o normal de viver um relacionamento onde era mais fácil falar com o papa do que com o meu próprio namorado. É tipo aquele, é tão galera, ele é tão legal. Eu já imagino um cara good vibes, Sim. tipo, cachoeira, E tipo, falando, não, gratiluz, é porque o telefone, o não sei amor que lá. líquido, sólido. Não, e eu não vou responder o meu telefone porque eu não quero ficar grudado nesse Eu aparelho. espero que hoje em dia ele esteja calmo. Eu também. Espero, mas tudo bem. Assim, aqueles que a entrada não tem nem como disfarçar. Eu sabe? quero Aquele que ele fica esteja bem assim atrás, hoje. Eu quero que ele esteja assim hoje. Que ele tem que fazer aqueles implantes que não fica aparecendo, que é cabelo normal, sabe? Para, a gente vai ser Tá bom, cancelada, amiga, pelos homens calvos. Tudo bem. Então, é um cancelamento que eu aceito. Até que chegou o TCC. Ele usava meu computador para pesquisar e estudar. Um dia, fui procurar alguma coisa e percebi que havia uma conta estranha logada no Facebook. Cliquei. Mensagens, muitas mensagens. Com quem? Com metade da cidade. Amigas minhas, conhecidas, colegas de curso, até uma ex-cunhada, que na época ainda era cunhada. Gente, que baixaria. E os textos? Os textos poesia pura. Deixei a fulana em casa e tô morrendo de vontade de te ver pelada. Posso passar aí pra te ver? Que nojo. Gente. Que nojo, que nojo. Isso era só o começo. Que nojo, que nojo, que nojo. Nossa, que nojo. Que nojo. Chorume. Naquele momento, o que passou pela minha cabeça? Puta que pariu. Como eu fui trouxa. Cara, é sempre o primeiro pensamento, né? Tipo, a Que culpa a gente é nossa. trouxa. Que a gente, que a gente... Tipo, ou em vez de pensar, não, como um cara é um idiota, não. Como eu fui trouxa. Como eu não vi, como eu... Quase uma década da minha vida jogada fora. E como qualquer mulher bem treinada pelo patriarcado, minha primeira reação foi me culpar. Nossa. Mas essa culpa durou exatos 5 minutos. Porque logo depois veio uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Tirei print de tudo e comecei a postar no Facebook. Gostei dela. Marquei as meninas. Gostei de você. Os namorados delas, amigos, familiares. Gente, é vingativa. Eu amei. É isso, a gente tem que começar a constranger as pessoas. Devolva o constrangimento de volta. Não tem a Isabela do TikTok que fala? A Isabela. Devolva o constrangimento de volta. o constrangimento. Gente, é isso, entendeu? isso. Porque senão depois Já que ela vai ser corna, que ela seja uma corna famosa. Exato. E assim, depois que termina, aí fica todo mundo falando, mas não sei o que lá. Porque terminou, ele era tão legal. Depois volta, dá uma chance pra ele. Exato. É bom porque ninguém vai falar nada. Não tem nem o que falar. Detalhe, o esperto tinha criado essa conta secreta e bloqueado todo mundo que me conhecia. Mas antes de expor, fiz questão de desbloquear geral e adicionar uma galerinha. Não era ele que era contra a tecnologia? Não é contra a tecnologia, então agora vai contar pra todo mundo. De corna a ex-louca em questão de minutos. Literalmente. Ai, meu Deus. Peguei minhas coisas e fui embora. Fui terminar meu estágio em outro estado, longe dele, longe da palhaçada. Ele, claro, veio atrás, óbvio, né? Porque, assim, ele não ia deixar barato. Claro, ainda ia colocar a culpa na mulher, falando que ela que é louca. Não, você achou... Nessa conta não era minha, era do meu amigo. O meu amigo que usava a conta, imagina. No seu computador. Exatamente, no computador da menina. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Mas, chegando lá, adivinha? Se apaixonou por outra. Quê? E, pelo que eu sei, estão juntos até hoje. Gente, que loucura. Quem pegou a pata? Eu. Porque quando você passa anos sendo só um reflexo do outro, demora pra reconhecer quem você é de verdade. Relacionamentos tóxicos fazem isso. Eles te apagam, te moldam, te diminuem. E quando finalmente terminam, você percebe que o maior desafio não é deixar o cara pra trás. O maior desafio é encontrar a si mesma.
E essa, Arrepiei. meu bem, é a parte mais difícil. Arrepiei. Eu tô arrepiada também. Nossa, que raiva. Mano, que raiva. Cara. Gente, é E isso. quem nunca teve esse relacionamento que quando terminou, você... E aí você passa por estágios, né? Porque daí você... Você não sabe quem é você. Você não sabe. Você não sabe o que é ficar um domingo sozinha. Uhum. E aí você Tipo, o que eu vou fazer sozinha a num querer domingo? sair com todo mundo e começa a ficar, tipo, crazy. Porque você não sabe o que você gosta. Porque você não sabe o que você gosta. E você começa a fazer tudo. Você começa a tirar pra todo lado. E é tipo, é aquela montanha, depois você entra no fundo do poço, porque você acha que você só vai ser feliz perto do cara, porque Sim. você acostumou a ficar 10 anos. Toda vez fazendo tudo com ele. Você não tem mais amiga. Não tem mais amiga. Cara, eu tenho, assim, uma invejinha. Posso falar que eu tenho uma inveja? Pode. De mulheres que falam pra mim assim... Cara, eu nunca namorei sério. Nunca sofri por amor. Nunca sofreu por amor, Eu tenho gente. inveja. É realmente assim... Porque, cara, que dor do caramba que é sofrer por amor. Que raiva. Sofrer por um feio. É. Que raiva. Que raiva. Não, sofrer Tipo, por feio é pior de eu só tudo. sofri por feio Porque até assim, hoje. se for pra sofrer, que pelo Pelo menos Ryan seja... Gosling. Entendeu? Que seja Sabe? por alguém gostoso, entendeu? Agora feio. Não dá. E aí, assim... A gente é bonita. A gente é bonita. Isso que é o pior. A gente sofre pelos feios bonitos. Gente, eu e a gente é amiga bonita. há muito tempo. A gente já sofreu muito por feio juntas. Já. Ai, amiga, quando a gente saía, ficava sofrendo por feio na Feio juntas. balada. É, cara. Ai, aqueles caras nada a raiva. ver, que a gente sabe que você encontra uma vez na Não, balada. que bom que Deus, eu queria muito voltar no passado e falar, meu, tá tudo certo. Cancela, Tá tudo gata. certo, vai dar tudo certo no final. Não precisa ficar se preocupada, não precisa Não. ficar sofrendo. É, e não que casar e ter filho seja um sucesso no final. Não significa que também. Mas eu acho que o ponto é você estar bem consigo mesma e você conseguir entender que é uma fase, né, que essa fase da vida está preparada para esses desafios dessa fase e tudo mais. E é isso, não é o final feliz, né? Casar e ter filhos não é o final feliz. Não até é o final porque, feliz. gente, tem muitos desafios durante o tempo todo, o tempo inteiro. Mas quando você consegue estar bem consigo mesma. Saber o que você gosta. Exato. Qual música você gosta de ouvir? Qual o rolê que você gosta de fazer? Tipo, eu gosto de ir naquele bar, eu não gosto de ir naquele lugar. Sim. Isso já é assim, cara, se você já tem isso, eu quero morar aqui, privilegiada. eu não quero morar aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero criar meu filho desse jeito ou daquele outro. Como é que eu quero meu relacionamento? Tudo isso. A gente só consegue quando a gente tá muito E ao segura. ponto, tipo assim, eu acho tão bonito, tipo, mulher que, tipo, tá solteira, banca que tá solteira e fala, pra eu deixar de ser solteira, tem que ser um cara muito legal. Porque eu não vou... A Rafa tá filmando aqui, ó. Ela tá fazendo joinha. Porque assim, eu não vou largar a minha vida, que é maravilhosa, que eu faço tudo que eu quero, na hora que eu quero, eu como a comida que eu quero, pra ficar com um cara nada a ver. Tem que ser um cara muito top. Não, tem que ser tipo, um cara... muito top. Exato. Ou uma mulher muito top, né? Tipo assim, pra você largar o seu estado atual, que é muito bom. Não, e é isso, porque tem que... Gente, relacionamento tem que ser pra construir coisa junto. Não é pra você se largar de lado e... não, então, essa vida aqui, ela não me pertence mais e agora eu vou viver essa outra vida nova aqui. Não é assim que funciona. Não é sustentável. Não é sustentável. Não tem como sustentar. Não é sustentável. Você tá vivendo uma personagem 24 horas, 24 por, horas dia. por dia. Você está personando. Personando. Essa palavra não existe. Personando? Não sei. Tudo bem. Atuando. Você tá atuando. Ai, gente, é isso. É isso. Esse foi o nosso primeiro episódio? Deu quanto tempo já? Só pra saber. 23h30. Cara, a gente fala muito rápido. A gente fala muito rápido. Gente, eu tô chorando. Mano, a gente fala muito rápido. Vai ser um episódio curto. Mas eu acho que é bom. É bom pra primeiro bom. episódio, primeiro né? episódio, o pessoal sente ali o clima e tal. E... A gente tem que fechar o episódio, né? a gente quer, na verdade, falar um plot twist desse episódio. É verdade. Não tem mais coisa pra falar. É verdade, a gente aqui acabou, tá? Gente, Então, posso falar? Pode. Esse episódio, todos os episódios vão ser histórias de leitoras. Mas a gente achou nada mais justo do que começar o primeiro episódio com nossas histórias. é óbvio. Por quê? Não é justo com vocês, gente. A gente pediu pra vocês mandarem todas as histórias que vocês pagaram a pata. Se humilharem aqui pagando a pata e a gente não falar nada. Não é justo com vocês. A história que eu li do TCC do menino, do pai, é a história da Isa. É a história que eu li da querida corna que virou ex-louca. É a Camille. É minha história. Gente, eu vou contar aqui. Posso contar uma... Eu tenho medo de eu ser... Eu não tenho como ser presa, que já aconteceu. Não tenho, eu acho. Hoje em Eu te dia, protejo. eu não me orgulho disso, tá? Que fique claro. Mas assim, eu me tornei uma louca porque o relacionamento me deixou louca. É óbvio. Porque o cara me deixou louca. Cara, nesse dia que eu falei todos os prints, eu não fiz só isso. É que eu não quis colocar na história porque eu acho que as pessoas vão ficar com medo. Não, vai, conta. Eu vou contar. Conta. Ele tinha uma moto. A moto dele, porque eu queria que
Eu joguei fora todas as roupas dele. Eu compartilhei todos os prints com todas as meninas. E eu marquei os pais das meninas, as meninas, os namorados, porque elas não tinham namorados. Eu deletei o TCC dele. É justo. Eu deletei. E Justo. também ele ia fazer estágio comigo. E eu cancelei o estágio dele, final. E eu fui fazer sozinha. É óbvio, amiga. É óbvio. É óbvio. Você óbvio. arrasou. Cara, foram 10 anos. Eu nunca, gente. durante 10 anos, eu nunca fiz um A pra esse homem. Não. Eu sempre fui a melhor namorada do mundo. Eu vivi minha vida inteira em torno dele. Não. Cara, foi bem básico o que eu fiz. Amiga, foi bem básico. Foi uma E, assim, pequena reparação histórica. Só dele ir em festa e falar que não vai levar o bolo pra Exatamente. festa. Não, ele fazia cada coisa, assim, que eu nem vou entrar no mérito aqui. Ele falava mal da minha aparência, essas coisas que a gente tá acostumada, A né? gente Que tá homem faz. acostumado, Mas foi isso, gente, eu fiquei muito louca. Não, mas assim, 10 anos, o cara dá uma dessa. Mas, assim, as professoras ficaram do meu lado, tipo, na hora Amiga, de todo mundo tá do seu lado. apresentei o TCC, tipo, a galera bateu palma de pé, tipo, ai, Camila, Ele tava lá? Não, claro que não. Bom, vocês Sai, sabem, na faculdade nojento. junto. Não, mas tipo assim, ele tava vendo você ser Não tava. ovacionada. Não, acho que não. Ah, acho que que não. triste, eu queria que ele tivesse visto. Mas é isso, gente. A gente tem que ser tranquilas e a gente tem que ser pessoas passivas, porque a violência não leva a nada. E é só esse recado que eu quero deixar nesse episódio. Gente, assim... Gente, a gente não me fa- desmereçam pelo meu passado. Não, e assim, não façam o que a gente fez. Entendeu? Agora, não façam o que a gente fez. A gente já deu uma, né? É isso. É isso, gente. Tô Você quer fazer você quer fazer algum comentário? Não, quando eu terminei com esse namorado, eu achei o máximo. Ai, eu falei, gente... fui Libertador. lá. Libertador. Dei pra um monte de gente. Foi incrível. Terminei com ele na terça, na quarta, eu já tava dando pra Mentira. outro. Juro por Deus. Cara. Foi ótimo. Não, e aí, sabe o que ele fez? Ai, foi ridículo. Ele começou a malhar, sabe? E aí, ele ficava postando foto no Instagram, assim... Passando vergonha. E aí, eu, tipo... Graças a Deus, eu terminei com esse homem. Nossa, é que depois passa da vergonha Dá alheia, vergonha né? alheia, dá vergonha alheia, Esses dias eu comecei a ver umas fotos antigas, fiquei com uma vergonha alheia. Não, gente, A não gente dá. tinha ele, tipo, ele não tinha Facebook na época. A gente se conheceu, era o Orkut, depois foi Facebook. Orkut, meu Deus. A gente tinha uma página no Facebook em conjunto. Ai, não, amiga! Página de casal. Camille e fulaninho. E os nossos sobrenomes, a gente juntou. Ah, não. Aí era Cafer Marcondedin. Que o meu é Camille Marcondes, aí juntou o dele, não vou falar o nome dele aqui. Não fala. Vai que ele me processa, sei lá, não, porque eu chamei ele de calvo. Nem sei se ele tá calvo, mas... Depois disso eu queria ver, se ele tá calvo. Eu não quero ver não, deixa quieto. Tá bom, eu quero. Tá bom. Você não precisa ver, mas eu vou. Eu vou vingar minha amiga. É isso, gente. Então tá. Então esse foi o nosso primeiro episódio de Quem Paga a Pata. Mande histórias. A gente tem certeza que você tem várias histórias. Eu tenho Gente, certeza. não precisa ser de relacionamento, tá? Pode ser de trabalho, pode ser com amiga. Maternidade. Pode ser tudo. Qualquer história que você se deu muito mal. Pode, tipo, sei lá, financeiramente, alguma coisa Aham. empréstimo, alguma coisa com dinheiro. A gente tem histórias muito boas pros próximos episódios que a gente tá vendo. Ai, animada. No próximo episódio tem uma bem legal. Tem. Mas é E isso. tem aquele episódio especial também que vai ser, tipo... Vai ter um episódio, Vai ter um... cara, que vai ser só uma história. Vai ser só uma história. Você tem noção? Ela mandou um áudio de quantos minutos pra você? 30 minutos. 38, 30 mais 8. Não, 38. Foi um de 30 e depois um de 8. Eu nem e, sabia assim, que o WhatsApp mandava tanto áudio assim. Ela nem contou a história toda nesses áudios. Ela, tipo, É uma história, ela uma história pegou cabulosa. só- A gente tá até com medo de processo judicial, tal. Tá falando com ela a certinho, gente tá falando né? com ela certinho pra fazer o roteiro bem Certinho, pra também não dar Não dá errado problema pra ela. Mas assim, é isso, gente. É isso, gente. A gente se vê no próximo Episódio. Quem Paga a Pata. Quem paga a pata. Tem que falar o e-mail e o WhatsApp. É verdade. Deixa Fala eu aí, pegar. fala aí. O e-mail é quempagapata@gmail.com e o WhatsApp eu vou Mas falar. a gente vai deixar na descrição também. deixa aí, tipo, a descrição. Tá bom. O WhatsApp pode mandar áudio, tá, gente? Pode mandar áudio, a gente transcreve, tá tudo certo, fica tranquilos. E aí, assim, também, gente, eu quero que a minha história não seja anônima e quero que pode botar minha voz. A gente coloca Pode, já manda tudo, assim, ó. Tudo que você Oi, quer, meninas, tudo bem? Eu sou fulana, quero que minha história seja anônima ou não quero que minha história Isso. seja anônima. Já deixa tudo certinho. A gente tá tentando responder todo mundo, mas é bem difícil. Então, somos mães e ela tem 3 filhos. Ainda tem. Eu tenho um só, por enquanto. Mas... Não, um já tá, tipo assim. É trabalho pra um caramba já. Trabalho pra um caramba, gente. Então tá bom. Então é isso. Então, tchau. É isso. Tchau, gente. Beijos. Tchau.